Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo e hoje perguntas e respostas. Nesse fim de semana eu fiz lá um perguntas e respostas no Instagram. Se você não me segue ainda, segue lá, é @MiguelChaim. Ali no Instagram sempre tem notícias mais rápidas do bodybuilding. Se tem alguma promoção da Dragon Farm ou não, vocês também ficam sabendo sempre por lá, é sempre legal, tem descontos, promoções, eles têm feito bastante promoções aí. Vem mais promoção por aí também que eu sei. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou perguntas, eu tentei responder o máximo que eu pude. Como eu falei uma vez, vou tentar fazer isso semanalmente, nem sempre eu consigo. Toda semana que eu conseguir é legal porque eu posso ajudar a tirar a dúvida de vocês. Eu tenho 3 perguntas selecionadas para hoje que são muito interessantes. A primeira delas é do Lucas Giovanazzi. Ele perguntou o seguinte aqui: ABC 2 vezes ou ABCDF uma vez na semana para um cara natural com 1 ano de treino? Então a pergunta é a seguinte: dá para dividir o treino em ABC e fazer 2 vezes por semana cada grupo, ou é melhor dividir em 6 dias e treinar cada dia uma coisa diferente? Para um cara natural e para um cara especialmente iniciante, eu prefiro ABC 2 vezes. Primeiro porque você vai ter que dividir o corpo em menos partes, você vai conseguir treinar mais partes juntas. Então, por exemplo, peito, ombro, tríceps, costas e bíceps, e um dia perna. Você vai ter que usar menos volume em cada treino, o que vai te permitir fazer um número de séries e repetições efetivas maior, que são aquelas séries que funcionam realmente. Tem teorias de que quando a gente faz muitas séries ao longo de um treino, aquelas últimas séries que está cansado, que já não consegue se sentir tão bem, elas não são tão efetivas assim. Eu tenho a tendência a concordar com isso, então eu tenho preferido hoje treinos um pouco mais curtos, quando é possível, e com maior frequência, principalmente para iniciantes que estão aprendendo a fazer o movimento, estão aprendendo a criar uma conexão mente-músculo, que estão criando os padrões neuromusculares ainda, como fazer uma contração forte, como fazer um agachamento direito, como fazer um supino com eficiência. Então, se a gente tem mais frequência, se a gente treina isso 2 vezes por semana, eu consigo treinar melhor essa parte neural, essa parte de padrão neuromuscular, e o cara vai ficar mais eficiente. A tendência é que ele cresça e consiga se estimular melhor, consiga treinar melhor num período mais curto de tempo. Ele não vai demorar tanto para aprender isso aí. Dividir a B, C, D, E, F 6 vezes, a gente tem que dividir muito, fica um músculo por dia, um dia só peito, um dia só não sei o que, um dia só não sei o que lá. Para fazer um volume condizente para isso, o cara poderia treinar no dia 20 séries de peito, é só peito, 20, 25 séries de peito. Não, é muito volume para um dia só, você não vai ter tantas séries efetivas assim, e você vai ter um intervalo de tempo muito grande até esse músculo ser treinado de novo, e você acaba perdendo um pouco de eficiência nisso. Eu particularmente não gosto, principalmente para o iniciante, principalmente para um cara natural. Tem a parte natural que tem um pouco, a recuperação demora um pouco mais, mas também não precisamos esperar 7 dias, nem sempre. Em teoria, dá para fazer uma frequência um pouco maior que isso. Na verdade, eu não utilizo nenhum dos dois sistemas. Quando a gente fala em ABC 2 vezes, a gente implica que a gente treinaria 6 dias seguidos, e a gente não deve treinar 6 dias seguidos, porque a gente tem vários sistemas do nosso organismo que a gente desgasta e não consegue recuperar. A gente fez o peito, ombro e tríceps, legal. Na segunda, na quinta-feira, tá 0 peito, ombro e tríceps, maravilha. A questão é que todo dia que você treina, você desgasta sistema hormonal, sistema neural. O problema é que todo dia que você treina, você tem um desgaste no sistema hormonal, nervoso e imunológico. O hormonal porque você libera picos de hormônio pós-treino, e isso aí acaba treinando todo dia, você pode ter uma interferência negativa. É bem verdade que há uma discussão já bem grande em relação a isso, discutindo e questionando o papel dessa resposta hormonal aguda pós-treino, se ele é grande o suficiente para ter algum papel significativo nisso. Mas a que a gente tem hoje de ciência ainda é que sim, isso é importante, então a gente tem que pensar nisso. Treinar 6 vezes seguidas por semana não vai permitir respostas hormonais tão grandes em cada treino. Sistema nervoso, que é a capacidade de você enviar um impulso nervoso com eficiência do seu córtex cerebral pela inervação até chegar no músculo. Precisa de neurotransmissores, precisa de uma pancada de coisa ali para que você tenha uma condução nervosa eficiente, que você consiga mandar um impulso nervoso forte, uma frequência boa, para ter boas contrações. Também
isso acaba influenciando, impactando negativamente no treino se a gente não descansa e não permite que o sistema se recupere, e ele trabalha em todos os treinos. E o imunológico, que é o sistema imunológico, quando a gente treina, a gente rompe fibras musculares, a gente cria uma inflamação ali, e para recuperar essa inflamação, o sistema imunológico tem que funcionar, tem que estar em dia também. Então, se você tiver isso muito frequente, sem nenhum dia de intervalo, você acaba não tendo a melhor condição de recuperação, nem a melhor condição de estímulo possível. Por isso que eu sempre preconizo, treine no máximo 3 dias seguidos. O quarto dia, intervalo. Então, quer fazer ABC? ABC? Pode ser, mas faz segunda, terça e quarta, descansa na quinta, sexta, sábado e domingo, aí descansa na segunda, e assim vai. E isso vai requerer uma academia que abra de final de semana, que abra aos domingos e que você tenha uma rotina que permita fazer isso. Se não dá, monta uma outra estratégia. O que eu faço muito, o que funciona muito, é usar grande parte das vezes 5 dias, e aí a gente repete uma frequência maior, alguns grupos musculares por mesociclo. A gente põe mais frequência naqueles que precisam de mais estímulo, que estão talvez um pouco mais para trás. Próximo assunto, a pergunta é do Leandro FF4, um exercício, 10 séries. Gera hipertrofia? Tem aquela coisa do GVT, né? Que se falava, o GVT puro é um pouco diferente, mas enfim, um exercício só, 10 séries. Para um músculo pequeno, beleza. Um músculo pequeno, geralmente com algo entre 10 e 15 séries por semana, ele responde bem. Bíceps, tríceps, alguma coisa assim. Femoral, dependendo do tipo de estímulo que você dá, mas para quase sempre, para quase todo mundo, 10 séries por semana para um músculo só é pouco, tem que ter alguma coisa a mais. Ele repete, legal, faz 10 num dia, 10 daí 3, 4 dias, são 20 séries por semana, beleza, aí até tudo bem. Caso a frequência seja maior que um dia, tudo bem. Eu estou considerando a pergunta aqui que é um exercício só, 10 séries num treino. Para um músculo grande, peitoral, costas, deltoide, que não é um músculo grande, mas é um músculo que consegue suportar bastante volume, quadríceps, 10 séries por semana acaba sendo pouco. Na grande maioria dos casos, você precisa de mais estímulo do que isso. Aí também, 2 vezes por semana, beleza, é uma coisa a se pensar, maravilha. O problema disso, um exercício gera pouca variação de ângulo, de tipo de estímulo. Então, você tem exercícios que estimulam de maneiras diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, no femoral, tem a rosca, a flexão de joelho deitada, a flexão de joelho sentada, que vai ter muito mais torque na hora da flexão, que vai gerar muito mais tensão quando o músculo está encurtado. E aí a gente tem o stiff, que vai gerar muito mais tensão quando o músculo está alongado. É bom misturar esses estímulos quase sempre. Aí a gente não tem variação de ângulo, a gente não tem variação de tensão ao longo da amplitude durante o exercício. Então imagina só, eu faço uma rosca para bíceps, eu faço uma rosca Scott, eu vou ter muito pouca tensão na parte sendo gerada pelo exercício, na parte que o músculo está encurtado. Se eu faço uma rosca inclinada, eu já mudo isso, já coloco muita tensão na parte onde o músculo está encurtado. Então essas pequenas variações, elas são importantes para gerar mais hipertrofia, para gerar um estímulo maior de volume e estética. De volume e estética. É super importante variar os exercícios. Não estou dizendo que tem que variar tudo, todo treino. Escolhe alguns exercícios, pega lá, sei lá, para peito pega 4, repete esses 4 durante 10, 12 semanas, depois você troca. Também mas é importante que dentro desses 4 haja uma variação de estímulos, de torque, esse tipo de coisa. Então, basicamente, dentro de hipertrofia é muito bom ter variação de exercícios e um pouco mais de volume. Nem sempre esse modelo, desse jeito como está, é a melhor opção. Se o cara não tem tempo e não tem recurso, está numa academia que não tem muita coisa, de um hotel, numa viagem, aí beleza, é melhor do que nada. Mas em condições normais, melhor não fazer. E a última pergunta de hoje, saindo um pouco do treinamento e indo um pouco de volta para o bodybuilding, é do Luiz Vini Costa. A Classic pode passar a Open em popularidade? Se tudo continuar como anda, eu creio que sim. A Classic é uma categoria muito legal, a gente tem tido físicos excelentes, físicos secos, o limite de peso da categoria tudo bem, impede que os caras tenham uma evolução de volume muito grande, de algumas coisas,
mas também força esses caras a chegarem extremamente bem condicionados, que é um fator super importante no bodybuilding. Bodybuilding, se a gente fosse definir, vamos separar 2 fatores só, volume e definição, é o que importa. Tem alguns outros parâmetros, mas o mais importante é volume e definição, e o bodybuilding open tem pecado muito na questão de definição. Os caras estão cada vez menos definidos e os caras da Classic estão cada vez maiores, mesmo com limite de peso, e muito bem definidos. Isso para o público chama muito atenção, torna muito mais popular. O pessoal das antigas, os mais puristas, eu me incluo nessa, sempre vão querer a Open como a mais popular, sempre vão tomar ou ter a Open como o padrão dourado do bodybuilding, e realmente deveria ser. A questão é, tem muitos novos fãs entrando para o bodybuilding, muita gente nova querendo aprender sobre esporte e aprendendo sobre esporte e vendo que tem alguma coisa errada. Eles chegaram, eu acho que é mais ou menos uma coisa nesse sentido assim. Sabe quando você coloca o sapo na panela e começa aquele ditado? Que você colocar o sapo na água fervendo, ele vai pular na hora. Se você colocar o sapo ali e começar a ferver a água, ele vai ficar cozido, não vai perceber porque ela foi aumentando a temperatura aos poucos. Eu acho que com o pessoal mais antigo, e eu estou incluído nisso, os mais puristas, vamos dizer assim, a gente foi vendo o bodybuilding na época muito boa dele, anos 80 e 90, e a gente foi vendo o bodybuilding estagnar e começar a se perder um pouco no sentido de condicionamento, de estética e tudo mais. Mas como a gente viveu todos esses anos numa coisa gradativa, a gente acha meio normal e a gente, sim, quando a gente olha lá atrás, fala, nossa, os caras eram muito fodas. Mas pra gente não é tão ruim porque a gente foi vivendo o processo. O fã que é mais novo, ele cai na água fervendo, ele via em revistas, via em vídeos como que era, mas ele cai já de cara no esporte que está muito deteriorado, muito longe do que era antes. E ele acaba reclamando mais, acaba achando um pouco pior e acaba querendo lutar um pouco mais para que se tenha estética, para que se tenha qualidade muscular, para que se não tenha abdômen dilatado, o que eu acho muito, muito válido. Eu tenho aprendido muito com alguns novos fãs e a minha visão tem mudado um pouco em relação a isso. Então eu acho que tendo tudo isso em vista, se o julgamento do bodybuilding open não mudar, se os atletas não mudarem, se os físicos não mudarem, a Classic tem tudo para ultrapassar a bodybuilding open em popularidade. Eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!